Olá, eu sou Andréa Quintão, obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já, deixe um like nesse vídeo e comente aquilo que você tem achado das playlists que têm sido distribuídas aqui. Partimos agora para a continuação do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. Vamos lá. Parte 1. Pense e enriqueça. Transforme ideias em abundância financeira. Napoleão Hill. Introdução. Pense e enriqueça. Essa não é uma ideia nova. Dezenas de livros de autoajuda publicados há décadas são baseados no seguinte princípio: o modo como a pessoa pensa sobre sua vida e seu potencial tem um efeito maior do que qualquer vantagem material que ela possa ter. Até mesmo no mundo dos negócios, o poder, muitas vezes inexplorado da mente, é fundamental e tem o potencial de ser um divisor de águas. Explore o poder do seu subconsciente e o céu pode ser o limite para o sucesso pessoal. À medida que o comércio na internet cresce, muitos empreendedores dão início a negócios com nada mais do que uma ideia. Para iniciar um empreendimento próspero, porém, é necessário adotar um método e segui-lo passo a passo, a fim de transformar essa ideia em oportunidades de negócio. E essa oportunidade de negócio, por sua vez, em um fluxo constante de renda. É possível que as pessoas se surpreendam ao saber que vão encontrar esse método apresentado na íntegra no livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, publicado pela primeira vez em 1937. Imediatamente após a crise de 1929, muitos norte-americanos encontraram-se estagnados depois de experimentar anos de pobreza. Um número muito grande de pessoas estava à beira do desespero, do desânimo e da dependência. No entanto, alguns se tornaram ricos, e não apenas ricos, mas milionários. Muitas pessoas no século XXI poderiam zombar. Os magnatas do petróleo? Os monopolistas? Os proprietários e exploradores de espeluncas? Claro! Qualquer um pode ficar rico se for egoísta e impiedoso o suficiente para tirar vantagem dos outros, para usá-los em benefício próprio. Andrew Carnegie, um daqueles magnatas do petróleo bem ricos, contratou um jovem chamado Napoleão Hill para corrigir esse equívoco. Hill foi convidado a entrevistar um grande número de famosos indivíduos abastados e a escrever um livro baseado nos segredos de sucesso dos entrevistados. Na verdade, não se tratava de uma compilação dos muitos segredos, mas de um único segredo, uma espécie de fórmula mágica que residia na base do sucesso de todos aqueles indivíduos. No prefácio do livro, que foi resultado desse trabalho, Pense e Enriqueça, Hill escreveu: foi ideia de Andrew Carnegie que a fórmula mágica que deu a ele uma fortuna extraordinária devesse estar ao alcance de pessoas que não têm tempo para investigar como os homens ganham dinheiro. Ele esperava que eu pudesse testar e demonstrar a solidez da fórmula por meio da experiência de homens e mulheres. Carnegie disse ainda que essa fórmula deve ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades e, se ensinada da forma adequada, revolucionaria o sistema educacional de tal maneira que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido à metade. Carnegie contou a Hill, antes mesmo que ele começasse a realizar as entrevistas, e, portanto, a fórmula não era exatamente um segredo. No entanto, independentemente de ser chamado de segredo, de fórmula mágica ou de denominador comum, Hill descobriu que a riqueza de cada pessoa que ele entrevistou, incluindo Thomas Edison, Henry Ford,
Charles Schwab e o próprio Andrew Carnegie não dependeu da crueldade, ganância, riqueza herdada ou influência. Em vez disso, ele encontrou 13 outras características comuns a todos aqueles que foram entrevistados. E todas as 13 características chegaram, segundo ele, até o poder da mente. A conclusão a que Hill chegou: toda conquista começa com uma ideia. Lido no contexto atual, esses princípios fornecem um método passo a passo, surpreendentemente moderno e oportuno para desenvolver o espírito do empreendedorismo baseado em serviços. Embora o título Pense e Enriqueça possa evocar imagens da ganância a alguns, Hill escreveu em uma época muito diferente da atual. Por exemplo, após a crise de 1929, enriquecer era indiscutivelmente bom para a vasta maioria dos norte-americanos que naquela época vivia em pobreza absoluta e sem esperança. Além disso, naquele momento da vida nos Estados Unidos, é de se presumir que a maioria das pessoas quisesse ajudar umas às outras. Hoje ninguém pode tomar isso como certo. Depois do colapso econômico de 2008, desencadeado pela cobiça, as pessoas em todo o mundo têm razões para almejar negócios iluminados e empreendedorismo verde. Estão aí para serem vistos os resultados da ganância corporativa descomunal e, para a maioria das pessoas, a ostentação da riqueza material como um objetivo não é mais como era antes. O indivíduo não quer apenas enriquecer. Ele quer criar um trabalho significativo para os outros e para si mesmo, além de desenvolver ou fazer parte de negócios sustentáveis e globais que façam o bem e deem lucro. Na verdade, Napoleão Hill fez essa observação há muito tempo. Se uma pessoa faz dinheiro oprimindo os outros, é menos provável que ela consiga manter esse capital. Essa observação ficou comprovada no século XX. A maioria das pessoas simplesmente não deu ouvidos à lição. Ainda assim, a época em que esse livro foi escrito é muito parecido com os dias de hoje, em diversos aspectos. As novas tecnologias estão mudando tudo. Naquela época, era a eletricidade e o automóvel. Agora é a internet e o smartphone. O potencial de riqueza é vasto, e o que Napoleão Hill disse em 1937 é totalmente válido ainda hoje. Se o que você deseja fazer é correto e você acredita nisso, vá em frente e faça. Transforme o mundo e sua conta bancária em algo melhor. Prefácio do autor. Em todos os capítulos desse livro é feita menção ao segredo de como se ganhar dinheiro. O segredo que gerou fortunas para mais de 500 pessoas extremamente abastadas, e durante um longo período de anos essas pessoas foram analisadas de forma cuidadosa. Andrew Carnegie trouxe o segredo ao meu conhecimento há mais de 25 anos. O escocês astuto e amável jogou-o de forma descuidada em minha mente quando eu ainda era um menino. Depois, ele se recostou na cadeira com um brilho alegre nos olhos e observou atentamente para ver se eu tinha inteligência suficiente para compreender o pleno significado do que ele havia revelado. Quando viu o que eu havia compreendido, perguntou se eu estaria disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para levar essa ideia ao mundo, para homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam fracassar a vida inteira. Respondi que sim, e com a cooperação de Carnegie, mantive minha promessa. Após ter sido submetida a um teste prático com um grande número de indivíduos em quase todos os períodos de suas vidas, esse livro traz o segredo. Foi a ideia de Carnegie que a fórmula mágica que lhe proporcionou uma fortuna extraordinária
devesse ser colocado ao alcance das pessoas que não tinham tempo para investigar como as pessoas fazem dinheiro. E ele tinha esperança de que eu pudesse testar e demonstrar a solidez da fórmula por meio da experiência de homens e mulheres. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades, e expressava a opinião de que, se fosse passada da forma adequada, revolucionaria o sistema educacional de tal modo que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido para menos da metade. A experiência com Charles M. Schwab e com outro jovem do mesmo estilo convenceu Carnegie de que muito do que é ensinado nas escolas não tem valor algum no que se refere a ganhar o próprio sustento ou acumular riquezas. Ele chegou a essa conclusão porque havia contratado para seu negócio um jovem atrás do outro, muitos deles com pouca escolaridade. E, ao ensinar-lhes essa fórmula, desenvolveu neles uma liderança fora do comum. Além disso, esse treinamento foi capaz de gerar fortunas para todos aqueles que seguiram suas instruções. No capítulo sobre a fé, há uma história surpreendente sobre a organização da gigante United States Steel Corporation. A empresa foi concebida por um dos jovens por meio dos quais Carnegie comprovou que sua fórmula iria funcionar para todos os que estavam dispostos a segui-la. Essa única aplicação do segredo por aquele jovem, Charles M. Schwab, propiciou-lhe uma fortuna enorme, tanto em dinheiro como em oportunidade. Grosso modo, essa aplicação da fórmula em particular valeu 600 milhões de dólares. Esses fatos, que são comuns a praticamente todas as pessoas que conheciam Andrew Carnegie, dão uma ideia justa do que a leitura desse livro pode proporcionar ao leitor, desde que o leitor saiba o que quer. Mesmo antes de se submeter aos 20 anos de teste prático, o segredo foi passado para mais de 100 mil homens e mulheres que o usaram para obter benefícios pessoais, conforme Carnegie havia planejado que eles o fariam. Algumas pessoas fizeram fortunas com isso. Outras usaram o segredo com sucesso na criação da harmonia em casa. O segredo aqui referido foi mencionado não menos do que uma centena de vezes ao longo desse livro. Ele não foi nomeado de forma clara e direta, pois parece que funciona melhor quando é simplesmente descoberto e deixado à vista nos locais onde aqueles que estão prontos e buscam por ele possam captá-lo. É por isso que Andrew Carnegie lançou isso para mim de forma tão discreta, sem me dar um nome específico. Se a pessoa está pronta para colocá-lo em prática, ela vai reconhecer esse segredo pelo menos uma vez a cada capítulo. Gostaria de poder sentir o privilégio de dizer como as pessoas sabem se estão prontas, mas isso as privaria de grande parte do benefício que receberão ao fazerem a descoberta cada uma à sua própria maneira. Enquanto esse livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que na época terminava o último ano de faculdade, pegou o manuscrito do capítulo 2, leu e descobriu o segredo para si mesmo. Ele usou as informações de modo tão eficaz que foi diretamente promovido para uma posição de responsabilidade com um salário maior do que podia ter imaginado. A história dele foi descrita de forma resumida nesse mesmo capítulo. Ao analisá-la, talvez o leitor descarte algum sentimento que possa ter tido no início do livro, de que este prometia muito. E além disso, se o leitor já sentiu desânimo ou dificuldades para superar perdas, se já tentou ou fracassou, ou foi prejudicado por alguma doença ou problema físico, a história sobre a descoberta do meu filho e o uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser um oásis no deserto da esperança perdida, pelo qual o leitor tem procurado. O presidente Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial, usou esse segredo de forma exaustiva. O segredo foi transmitido para todos os soldados que lutaram cuidadosamente, embalado no treinamento recebido antes de irem para o fronte.
O presidente Wilson chegou a mencionar que isso foi um fator importante para arrecadar os fundos necessários para a guerra. No século XX, Manuel L. Quezon, então comissário residente das Filipinas, foi inspirado pelo segredo para obter a liberdade do seu povo e passou a liderá-los ao assumir o cargo de presidente daquele país. Um aspecto peculiar sobre esse segredo é que aqueles que o adquirem e o utilizam sentem-se literalmente arrastados para o sucesso, mas com pouco esforço, e nunca mais se rendem ao fracasso. Quem duvida disso, por favor, pesquise os nomes daqueles que utilizaram o segredo onde quer que tenham sido mencionados. Verifique seus registros e veja por si mesmo. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. O segredo aqui mencionado não pode ser adquirido sem um preço, embora o preço seja muito menor do que ele vale. Aqueles que não estão buscando não podem tê-lo a qualquer custo. Ele não pode ser doado nem comprado por nenhum dinheiro, porque vem em duas partes. Uma parte já está em possessão daqueles que estão prontos para ele. O segredo serve igualmente bem a todos que estão prontos. O grau de educação não tem relação alguma com isso. Muito antes de eu nascer, o segredo encontrou seu caminho quando esteve sob a posse de Thomas Edison. E este soube utilizá-lo de forma tão inteligente que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse apenas 3 meses de escolaridade. O segredo foi passado para o sócio de Thomas Edison. Ele o utilizou com tanta eficácia que acumulou uma grande fortuna e se aposentou ainda jovem. Essa história pode ser encontrada no início do primeiro capítulo. Isso deve convencer qualquer um de que as riquezas não estão fora de alcance, de que as pessoas ainda podem ser o que desejam ser, de que o dinheiro, a fama, o reconhecimento e a felicidade podem ser obtidos por todos aqueles que estão prontos e determinados a ter essas bênçãos. Como sei dessas coisas? O leitor precisa ter a resposta antes de terminar esse livro. Pode se encontrar no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto eu executava a tarefa de 20 anos de pesquisa que havia aceitado a pedido de Andrew Carnegie, analisei um grande número de homens famosos, muitos dos quais admitiram ter acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do segredo de Carnegie. Dentre esses homens estavam Henry Ford, Theodore Roosevelt, William Wrigley Jr., Woodrow Wilson, William Howard Taft, Albert Henry Gary, King Gillard, John Wanamaker, James J. Hill, Wilbur Wright, Alexander Graham Bell, John Rockefeller, Thomas Edison, Clarence Darrow. Esses nomes representam apenas uma pequena fração dos muitos norte-americanos célebres, cujas conquistas, sejam financeiras ou em outras esferas, revelam que aqueles que compreendem e aplicam o segredo de Carnegie alcançam altas posições na vida. Jamais conheci alguém que tenha se inspirado a usar o segredo e não tenha alcançado o sucesso notável da vocação escolhida. Nunca conheci pessoa alguma que tenha se distinguido ou acumulado riquezas de qualquer espécie sem a posse desse segredo. A partir desses 2 fatos, cheguei à conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer conhecimento que alguém possa receber por meio do que é conhecido popularmente como educação. O que é educação, afinal? Existem respostas detalhadas para definir educação. Até onde se sabe sobre o nível educacional dessas pessoas, muitas tiveram muito pouca escolaridade. John Wanamaker uma vez me disse que a pouca escolaridade que ele teve foi adquirida exatamente da mesma maneira como uma locomotiva moderna se abastece de água,
colhendo-a enquanto está em movimento. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos à faculdade. Não quero minimizar o valor da qualificação, e sim expressar minha convicção sincera de que aqueles que dominam e aplicam o segredo vão alcançar altas posições, acumular riquezas e ter o poder de barganha na vida em seus próprios termos, mesmo com pouco estudo. Em algum lugar, durante a leitura, o referido segredo vai saltar da página e se colocar de forma audaciosa diante de você. Mas somente se você estiver pronto para isso. Quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Quer receba o sinal no primeiro ou no último capítulo, pare por um momento quando ele se apresentar e comemore, pois essa ocasião marcará o momento da virada mais importante da sua vida. Passemos agora para o capítulo 1 e para a história do meu querido amigo que reconheceu com generosidade ter visto o sinal místico e cujas conquistas profissionais se constituíram como evidências suficientes para que ele comemorasse. Ao ler a história dele, e também outras, lembre-se de que eles lidam com problemas importantes da vida, tal como qualquer pessoa. Os problemas são decorrentes do esforço para o sustento, para encontrar esperança, coragem, satisfação e paz de espírito, para acumular riqueza e gozar a liberdade de corpo e espírito. Lembre-se também que, à medida que você avança na leitura, o livro lida com fatos, não com ficção. Uma vez que o seu propósito é transmitir uma grande verdade universal, com a qual todos aqueles que estão prontos podem aprender não apenas o que fazer, mas também como fazer. Além disso, recebem o estímulo necessário para começar. Como palavra final de preparação, antes de começar o primeiro capítulo, posso oferecer uma breve sugestão que pode ser uma pista para reconhecer o segredo de Carnegie. Eila. Toda realização e toda riqueza começam com uma ideia. Se você estiver pronto para o segredo, já possui metade dele e, portanto, reconhecerá facilmente a outra metade no momento em que ela chegar à sua mente. Napoleon Hill, 1937. Encerramos mais esse vídeo por aqui. Se você ainda não deu um like, dê um like nesse vídeo. Obrigada por estar comigo e espero você no capítulo 1, O Poder do Pensamento. Até o próximo vídeo.